Não é bola de cristal. Bola de cristal. Bola de cristal. Bola de cristal. O passado já passou. Bola de cristal. Vamos lá, já vamos dar início a mais um diagnóstico sistêmico gratuito. Escuta essa música, ó. Escuta o que ela fala, hein? Aniquila, sofrimento da família, energia. Você tem poder para mudar o mundo. Você tem poder para mudar o mundo. O que é superficial vai ficar mais profundo para se ver, para flutuar. Para flutuar. Boa tarde, protagonistas. Vamos já começar o diagnóstico sistêmico. Oh, minha rosa, meu coração não é bola de cristal. Oh, minha rosa, o meu coração não é bola de cristal. Bola de cristal, ninguém vê. O passado já passou. Fica de cima, não vê. O que vai acontecer não tá na TV. O que vai acontecer 100% positiva. Não esquecer que tem poder para mudar o mundo. Você tem poder para mudar o mundo. O superficial vai ficar mais profundo para se ver, para flutuar. Para flutuar. Boa tarde, protagonistas! Que delícia esse início de tarde aqui com vocês, né? Eu coloquei essa música de propósito para a gente lembrar que nós temos o poder de mudar o mundo, o seu mundo, a sua história. O seu passado é apenas parte da sua história e não o seu destino final. Vamos juntos? Que nós, escreve aí, ó, eu vou impactar o mundo. Vamos colocar essa energia, imagina, né, a gente aí tremendo essa terra mesmo, né, perdoando todos aqueles que nos fizeram mal, tendo um coraçãozinho sarado, coraçãozinho machucado, curado, olhando para a vida, olhando para aquilo que é o nosso destino e não para o nosso passado. Nós temos o poder de mudar o mundo, de mudar a nossa história. Isso aí, eu, Verônica, eu vou mudar o mundo, vou impactar o mundo. Escrevam aí, porque aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós falamos na nossa mente, é para ali que tendemos a agir. Então isso daí tem uma força e nós vamos impactar esse mundo, fazer tremer essa terra, né, olhando para um futuro, encontrando um lugar de força, e se encontrar o seu lugar de força, sendo protagonista. O que Thaís é ser protagonista? É você levar a vida nos seus termos, naquilo que você anseia, naquilo que você sonha, naquilo que você busca, no mais profundo do seu coração, e para isso você precisa saber qual que é o caminho que você vai seguir. Muitas das vezes a gente está tão aí, né, voltado para o mundo objetivo, olha uma coisa, olha outra, que nem sabemos para que caminho nós vamos, e aí qualquer caminho serve. Então essa conexão consigo mesmo, para você encontrar esse seu lugar de força e entender qual a necessidade que você veio suprir nessa terra. Isso daí tem uma força de impactar e mudar, né? Porque se a gente for ver,
as narrativas das coisas ruins, ela tem muito mais força. Então nós precisamos ter esse grupo de pessoas que olham para um caminho de mudança, né, num sistema colossal que é a nossa humanidade. Então, quando nós temos pessoas que se reúnem para propagar a prosperidade, o que é a prosperidade? Sim, ela vai ter um fluxo financeiro, ela vai ter essa abundância, mas a prosperidade é a gente avançar naquilo que a gente quer, é a gente avançar em ajudar o outro, é a gente avançar no servir, é a gente impactar a vida de outras pessoas através das nossas vidas, do nosso trabalho, do nosso servir e do amor que flui pelos nossos corações. Por isso que nós precisamos sim perdoar todos aqueles que nos feriram, que nos machucaram, porque quando nós perdoamos todos aqueles que nós machucamos, nós temos a nossa casinha, que é o nosso coração, e o nosso coraçãozinho, ali tem uma fagulha divina que quer expressar toda a sua força, todo o seu amor através de mim, através de vocês, e nós vamos juntos criando essa grande comunidade de pessoas que assumiram o protagonismo da sua vida. E agora vamos iniciar esse diagnóstico sistêmico nas 5 grandes áreas da vida. Se você quer ser presenteado agora, fazer esse diagnóstico, é só escrever aqui no chat "eu quero", lembrando que como somos uma comunidade, estamos olhando para o mesmo caminho. Esses diagnósticos ficam salvos aqui no meu Instagram, porque nós crescemos um com os outros. A minha dor não é muito diferente da de vocês, da dor do outro. Tem algumas questões que mudam um pouco mais para um pouco mais para outro, mas que normalmente um cresce com o outro. Nós crescemos como uma comunidade. Assim como eu falo que a mensagem de Cristo está chegando agora, né? Cristo para mim é o meu mestre, ele é o cara, porque ele veio aqui e fez o que era preciso fazer, né? Ele tinha tanta conexão com a natureza divina, que ele mesmo sabendo das adversidades, ele veio aqui e impactou o mundo de tal forma que virou um divisor, né? Um divisor de águas, um divisor da contagem de tempos, né? Então, é isso que a gente busca, a gente aí impactar o mundo através das nossas ações, através do legado que nós vamos deixar para a nossa humanidade, tá bom? Então, escreve aí "eu quero", e aí eu vou chamar alguém aqui da audiência. Estou vendo aqui quem está escrevendo "eu quero", Adriana, "eu quero, mas estou em horário de trabalho", isso não é bom. É bom que você que coloque aqui no chat "eu quero" e esteja num ambiente tranquilo, né? Porque assim a gente pode de fato se conectar a um diagnóstico sistêmico, onde a gente vai olhar de uma forma sistêmica para 5 grandes áreas da vida. Thaís, quais são essas grandes áreas? Primeira área, a área da espiritualidade, né, que é a conexão de você com você mesmo. Segunda área, a área do corpo físico, a manifestação. Lembra, somos seres espirituais. O que nós acreditamos? Somos seres espirituais em um corpo físico, em uma manifestação física. Então, eu me conecto com o mundo divino para entender qual a necessidade que eu venho fazer nessa terra. Eu cuido do meu corpo físico para ter disposição, foco e energia para fazer o que eu preciso fazer. Eu estou no meu lugar de filho na minha família de origem, ou seja, meus pais. Eu sei meu papel de filho, né? Eu não estou na plateia, eu sou o protagonista. Eu saio do papel de filho, vítima, herói e vilão, e eu entro no filho pleno, e aí eu assumo o meu protagonismo na minha vida. Eu estou disponível para o meu marido, para minha mulher, e com isso eu tenho o meu lugar de força. Aqui é onde eu gero a maior criatividade, eu co-crio com Deus, que são os nossos filhos, os nossos projetos, as nossas ações no mundo. E aqui a nossa profissão, que é um pacote disso aqui, está em harmonia e em equilíbrio, e eu consigo impactar e gerar valor na vida das pessoas. E quando eu gero valor e impacto na vida das pessoas, eu tenho o fluxo financeiro. Isso gera um valor para mim, que é a moeda, que é a matéria onde nós realmente estamos gerando valor na vida das pessoas. Então essas são as 5 grandes áreas. E antes de eu começar, eu vou fazer uma observação, né? Eu falo muito sobre a questão do corpo físico, da saúde, né? Da gente ter disposição, da gente ter foco, da gente ter energia. De uns 25 dias para cá, mais ou menos, eu tenho sentido uma indisposição, né? Eu tenho sentido assim, eu preciso, para eu conseguir fazer tudo o que eu quero fazer, para eu conseguir impactar o mundo, né?
tendo a minha conexão espiritual, o cuidado com o meu corpo, os cuidados com a minha família, os cuidados com o meu trabalho, os trabalhos que eu tenho disponível, que eu faço, né, que eu estou aqui contribuindo com a vida de muitas pessoas, eu preciso acordar 4 horas da manhã. Ponto. E nos últimos dias, assim, eu tenho sentido um cansaço, acordo muito cansado e indisposta, né, assim, uma letargia e muitas vezes, assim, um esquecimento de coisas. Vou fazer uma coisa, um esquecimento. Eu falei, cara, isso não tá normal. Se você passa por isso, entenda, isso não é normal. Isso não é normal, é porque tem algum desequilíbrio no seu sistema fisiológico. É que às vezes isso acontece há tanto tempo com a gente que a gente começa a achar que isso é normal. Não é. Você é uma pessoa para estar focada, para estar disposta, para estar com a mente no positivo, não no negativo, acordar bem, né? Então eu estava acordando meio, tudo bem que aqui em Florianópolis é bem frio, diferente da Bahia onde eu morava, na Bahia, eu acordava 4 horas da manhã, o sol já estava a pino, aqui 7 horas da manhã que o sol está levantando, mas não era isso. E aí eu falei, eu vou investigar. Bom, concluindo, baixo B12, baixa vitamina D e baixo ferro. Então, eu preciso fazer a reposição disso, porque isso traz indisposição. E às vezes é uma coisinha simples que a gente faz um ajuste, né? Enfim, alimentação, eu vou voltar na minha nutricionista, né? Então, é para vocês entenderem a importância de você estar se relacionando com as 5 grandes áreas da vida. Porque às vezes você não está tendo disposição, foco para fazer o que precisa fazer. E é uma questão, pode ser alguma questão fisiológica, pode ser uma questão de um desânimo, de um perdido, né? De eu não sei para onde eu vou, porque eu estou totalmente desconectada de mim, eu vivo num mundo objetivo, eu vivo buscando os prazeres imediatos. Lembra que tem 4 pontos, 4 pilares que bloqueiam o avanço, né? Primeiro pilar, querer ter controle de tudo. Através de querer ter controle de tudo, eu vivo uma vida miserável, porque eu preciso de garantia, eu preciso ter garantias. E a gente resolve isso com uma profunda conexão com o mundo divino. Nós confiamos, nós fazemos, buscando os prazeres imediatos. Quando eu estou na vida buscando só os prazeres imediatos, isso vai impactar na minha prosperidade, porque não dá tempo de fazer tudo que a gente precisa fazer e ficar buscando os prazeres imediatos. Como bebida, muita farra, ficar viciado em sexo, né? Tudo isso tira o foco do que a gente precisa fazer. Tudo isso tem uma energia para ser canalizada. Querer a aprovação do outro. Quando você vive na busca da aprovação do outro, você tem uma vida miserável, porque você não consegue fazer aquilo que é preciso fazer. Você vive buscando a aprovação de alguém. E isso daí, cara, isso daí mata qualquer caminho de prosperar, porque você vai ser criticado, né? Quando você começar a fazer diferente, você vai ser criticado porque você está fazendo diferente. As pessoas buscam o efeito manada, que é a lei do pertencimento. E a quinta e a quarta área aqui, que é a dependência emocional. Quando eu tenho dependência emocional de qualquer pessoa que seja, ou dos meus pais, ou dos meus irmãos, ou dos meus filhos, eu sou um ser livre, uma alma livre, né? Eu não posso ter dependências emocionais. Por quê? Porque o ser humano, ele no formato relacional, ele não é confiável para atender às suas emoções. Deixa eu explicar para vocês. Por que ele não é confiável para atender às suas emoções? O ser humano é um ser que vive em transformação. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu sou outra, porque eu vivi experiências entre um dia e o outro. E normalmente nós lidamos com a imagem da pessoa. Eu quero que ela seja daquele jeito como eu a conheci. E com o passar do tempo ela vai mudando, é natural. A vida vai fazendo isso com a gente, né? As nossas experiências, as nossas emoções. E aí, num determinado momento, ela muda totalmente. E aí, se você tem uma dependência emocional daquela imagem que você projetou, já era. Então, você realmente precisa ser um espírito livre, sem dependências emocionais. Tá bom? Então, quem quer participar do diagnóstico, escreve aí, eu quero, eu vou escolher alguém aqui da audiência. Vamos lá. Quem quer? Eu quero. Deixa eu ver. Sabrina. Ao vivo. Espero que a gente
Sabrina, olá, como você está? Olá, estou bem. Você? Tô bem, graças a Deus. Você está deitada? Tô no meu intervalo do almoço. Ah, você está no trabalho? Tô em casa agora. Ah, tá bom. Você trabalha com o quê? Eu trabalho num posto de saúde, na Ah, limpeza do posto de saúde. entendi. Me fala um pouquinho sobre você, o que que você tem, quais são as suas questões, me conta um pouquinho da sua história. O meu problema maior agora, que eu tô enfrentando no momento, eu não conhecia todo esse lado assim, sabe? E aí uma amiga veio me falar, ela disse, Sabrina, acho que tu precisava fazer uma constelação familiar. E aí eu comecei a pesquisar, procurar, vi vários assim, e algumas que eu gostei, eu comecei realmente a seguir. Eu tenho uma filha de 16 anos, ela engravidou ano passado de um rapaz que era contra a nossa vontade dela namorar com ele. Qual o Não nome deu da certo o sua relacionamento. filha? Ou O nome dela? é, Sabrina, Emily, tem 16 anos, tem 16 anos. Aí, certo? enfim, né, o relacionamento não deu certo. Ela veio morar comigo, ela e o bebê. E a minha casa tá de pernas pro ar, assim, porque ela tem uma personalidade muito difícil. E eu tenho outra adolescente em casa e dois pequenos. E o meu marido é padrasto dela. Então, pensa no rebu que causou tudo isso, sabe? Para ela ficar com esse rapaz de quem ela engravidou, ela acusou meu marido de estupro. Meu marido quase foi preso no início do ano por causa dela. E aí agora nós temos que, de certa forma, engolir ela dentro de casa. Ela está dormindo no quarto da irmã de 13 anos, a Ana Luísa, que não gosta de dividir o espaço com ela, porque ela é uma pessoa. Ela tem uma coisa com ela, assim, que ela incomoda onde ela tá, sabe? Pelo menos aqui dentro de casa, assim, aonde ela tá, a gente não consegue ficar perto dela. E nem ela da gente. Ela se exclui muito porque ela diz que não gosta de barulho. Aí eu tenho uma pequena de 4 anos, tenho um outro de 7. E, tipo, tá sendo o meu karma do momento, sabe? É saber lidar com toda essa situação que tá acontecendo. Então você tem uma filha de 16 anos, que é a Emily, que está com um filho de quantos anos? O bebê dela tá com 7 meses. E qual que é o seu segundo filho? Quantos anos? É a Ana Luísa, ela tem 13. 13 anos. E tem a de 7 anos, Ali, o Arthur. O Arthur tem 7 anos. o Arthur, e de A Lívia 4 tem anos, 4. A Lívia quanto? tem 4 anos, tem a Lívia. Lívia tem 4 anos, tá. Os três mais novos são dessa relação que você tem hoje com com esse seu Os, casamento aí. os dois. Os dois mais novos são do meu atual marido. E as duas, a Ana Luísa e a Emily, são filhas de um relacionamento antigo. Que elas não têm contato nenhum com o pai. O pai também nunca procurou por elas. Mas entender aqui uma coisa, Ana. Uma tem 16 e a outra tem 13 anos e é do mesmo pai, Isso, correto? isso. Tá. Então, quando você fala não tem contato com o pai, como que é porque a de 16 anos você teve contato com ele até a outra nascer por 3 anos? Como é que foi isso? Me conta um pouquinho sobre essa história. Essa história é o seguinte, eu me separei do pai delas quando a Ana Luísa, que hoje tem 13 anos, tinha 4 meses. Eu tinha voltado da licença maternidade, eu trabalhava numa pizzaria em Pelotas e voltei da licença maternidade. Ele estava estudando, estava fazendo faculdade, não queria que eu voltasse a trabalhar, mas eu sempre trabalhei, sempre fui independente.
voltei a trabalhar. Na primeira semana ali que eu voltei a trabalhar, Por que ele que se ele não estressou queria que você voltasse a trabalhar? porque ele queria que eu ficasse em casa cuidando das meninas, E para ele ele tinha poder estudar. condições de sustentar a casa? Não, Então, por daí, que que ele sugeria isso? porque era a vontade dele, né? Ele era, como é que eu vou te dizer assim, ah, uma pessoa dominadora, sabe? Ele queria que as coisas fossem feitas da vontade dele. Qual que é o nome Daí dele? eu voltei, Luiz Paulo Machado Neto. Luiz Paulo, tá. Daí eu voltei a trabalhar. Nessa primeira semana que eu voltei a trabalhar, ele pegou e se estressou com as meninas e a bebê, que é a Ana Luísa, né, na época. Ele sacudiu e jogou no berço. E aí a Emily ficou muito assustada e tal, começou a chorar, ele pegou e bateu nela. Aí no outro dia de manhã o conselho tutelar foi na minha casa, disse que ela estava muito machucada, que não poderia ficar naquele ambiente, que eu teria que sair com elas daquele ambiente para não causar danos maiores, né? Aí eu saí com elas e fui para casa dos meus pais. E registrei boletim de ocorrência, aquela proteção de afastamento e tal. E aí, enfim, me separei dele. Aí eu fui me relacionar com o meu atual marido depois de 1 ano e meio. A Ana Luísa já estava com 1 ano e 2 meses por aí, 1 ano e 3 meses. Daí que eu fui me relacionar com o meu atual marido e tô com ele até hoje. Eu tô com ele há 12 anos e ela tem 13 anos. Ele criou ela, ajudou a Sim, criar. ele criou elas desde pequenas, né? Só que quando elas tinham, a Emily tinha 13, uns 13 anos, e a Ana Luísa uns 10, 11 anos por aí, eu contei da existência desse pai para elas, né? Até então elas não sabiam. Na cabeça Ela delas era achava o que o Cristiano, pai delas era o pai, era o era, atual. era o meu marido. Qual é o nome do E seu eu não achava certo, marido? Cristiano. Uhum. E aí eu esperei elas crescer um pouco, poder entender toda essa história, né? E contei para elas da existência do pai. Elas procuraram, tentaram se relacionar. A Emily até foi para lá, morou lá 7 meses, mas não deu certo, voltou para casa. Ele trouxe ela de volta para casa. A Ana Luísa nunca teve interesse em procurar pela outra parte da família. E depois que ela voltou de lá, de Pelotas, eu hoje moro em Santa Catarina. Depois que ela voltou de Pelotas, ela voltou totalmente transtornada, sem respeitar o meu marido, brigando com os pequenos que são filhos dele, sabe? Tendo esse tipo de rejeição, assim. E ela tem uma coisa com barulho, que não gosta que fiquem perto dela, que coma perto dela, que toma água perto dela, até que respire perto dela. Mas ela divide o quarto com a irmã de 13 e se acha no direito de dormir escutando música. E aí tu diz pra ela, olha, coloca um fone de ouvido. A tua irmã quer dormir, o teu filho precisa dormir. Mas ela não, ela só diz tá bom e faz o que dá na cabeça dela, sabe? Ela é uma criatura muito difícil de lidar. E no seu coraçãozinho hoje, Sabrina, o que que você pensa em fazer para solucionar essa questão? Olha, eu já não sei mais o que fazer. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condições, eu ia construir 2 peças aqui nos fundos da minha casa para ela morar ali. Porque dentro da minha casa tá muito difícil. Uma desarmonia total, assim, sabe? Antes a gente sentava na sala, assistia um filme, comia uma pipoca, saía final de semana. Agora a gente não tem confiança em sair, que eu tenho medo que ela traga algum menino para dentro de casa, porque ela é da pá virada, sabe? Ela realmente é difícil. A Emily, antes dela ter esse neném e morar, ela se juntou com uma pessoa. Como é que Isso. era a relação de vocês? Ela foi morar com o pai quando ela tinha quantos anos? Ela morou 7 meses, ela tinha quantos anos? Ela tinha 13 para 14 quando ela foi morar com ele. Em seguida que eu contei para ela tudo, ela quis ir para lá. Ela foi em dezembro e ali em setembro, outubro ela já estava de volta. E como é que era a relação de vocês antes dela ter ido? Era
não era tão boa assim, porque ela sempre foi mais rebelde, sabe? Sempre foi daquele tipo, ah, eu quero sair hoje. Não, hoje tu não vai. Não, mas hoje eu quero ir. Não, mas hoje tu não vai sair, sabe? Tipo, ela sempre foi muito de, de, de enfrentar, assim, não foi muito de acatar regras, sabe? Uhum, tá. Isso pode fazer parte da personalidade dela, né? E aí a gente, cada filho é diferente. Você tem 4 filhos, você deve perceber que cada um é bem diferente e não se baseia, não é na criação, é na personalidade, nas É, características da pessoa, né? E a a gente gente, tem que aprender. Por isso que eu falo que ser mãe é a evolução espiritual à 10ª potência, porque você vai ter que aprender a se relacionar com aquele ser humano que ele está. E o nosso grande desafio é não querer colocá-los em caixinhas. Quando nós queremos colocá-los em caixinhas, aí vem toda a dificuldade. E aí a gente começa a falar do primeiro bloqueio, que é o querer ter o excesso de controle. Se você perceber, Sabrina, todas as vezes que você teve conflitos com seus filhos, foi no momento que você quis controlá-los. Você pode é, perceber que quando você tem conflito, você pode fazer uma reflexão, que é no momento do controle. Eu quero que seja assim, ele quer que seja diferente, e aí vem um conflito. E assim com todos os seres humanos, quando nós queremos controlá-los, nós começamos a ter conflito. Então vamos lá, Sabrina. Aqui é um diagnóstico sistêmico onde eu vou passar conhecimentos para vocês, é conhecimento profundo. Você precisa entender. Quando o Bert Hellinger fala assim, quando visto, solucionado. Jesus fala na palavra assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você entende intelectualmente, você vai entender emocionalmente e você vai precisar experimentar para que isso aconteça na sua vida. Por isso que às vezes eu falo que constelação sem ação ela não é nada, ela é uma piada, porque você vai precisar agir. E aqui eu vou te dar caminhos para que você entenda as dinâmicas que estão acontecendo em relação à sua filha, né? Se a gente abrir uma constelação, muito provavelmente, eu não posso falar para você 100% é isso, mas muito provavelmente 99,9% dos casos é isso, e você precisa entender e entender com o coração bem aberto, porque às vezes a gente vai fazer uma constelação ou um diagnóstico sistêmico não é uma terapia onde eu vou escutar, te acolher e te trazer aquilo que você quer escutar. Eu vou te trazer aquilo que você precisa escutar, tá bom? Então vamos lá, você tem 2 filhas de um relacionamento anterior. Essas 2 filhas, elas deveriam ter sido priorizadas em relação a esse seu novo relacionamento, tá? O que é priorizar? Elas deveriam ter o lugar delas, porque elas vieram antes desse relacionamento. E aí a gente está falando da segunda lei sistêmica, que é a lei da hierarquia. Elas vieram antes, então você deveria ter incluído esse relacionamento de uma forma que respeitasse as características dessas crianças. Ponto. Um outro ponto muito importante que você precisa ter na consciência: filhos não têm um caminho para o pai se não for aberto esse caminho pela mãe. Filhos, então você e todos que estão na audiência, não têm caminho para o pai se esse caminho não for aberto pela mãe. Então, esse movimento deveria ter sido da Sabrina em relação ao Luiz Paulo. Tiveram agressões, você teve que fazer blindar, né? Isso é a história que você me traz, e aí você precisou se afastar durante um tempo. Porém, o fato de você ter escondido essas crianças, por mais que você ache que é uma idade cognitiva para elas entenderem, o pai dela está dentro delas. Elas são o Luiz Paulo, você e a sua evolução. Quando você nega o Luiz Paulo dentro delas, você está negando parte delas. E isso traz um conflito interno para essas crianças enormes. Enorme, enorme. E agora entendo o que eu estou trazendo. Eu estou te trazendo uma consciência e não tem um julgamento. Eu só estou te trazendo o que de fato é a questão que traz esse conflito para essas crianças.
Então, o trabalho que você precisa fazer hoje consciente, Sabrina, é respeitar a parte desse pai dentro dessas crianças e mudar a linguagem como você se refere à sua filha. Você traz uma linguagem na qual você destrói a imagem da sua filha. Thaís, é difícil, é difícil. A gente está aqui num diagnóstico, mas você tem esse sentimento dentro de você. E é mais do que isso, é separar o papel de filha que ela tem, ela é sua filha, ela é sua filha, ela é você e o Luiz e a sua evolução. Mas ela é um ser humano. E talvez os filhos, a gente queira ter um controle sobre eles que às vezes foge ao ser humano que ele está. E é complexo isso. E hoje, qual é o movimento consciente que você tem que fazer? É respeitar, é incluir esse pai. É talvez ter uma conversa mesmo com ela, chamar a Luísa, um momento. Eu queria te falar que durante algum tempo a mamãe não sabia como conduzir e não falei sobre o seu pai, né? O seu pai e eu fomos que tivemos a vida. E hoje eu entendo que eu lá atrás já deveria ter incluído o seu papai dentro da nossa vida. Porque imagina o conflito interno dessa criança. Ela tem a imagem que é o Cristiano, né? Cristiano, seu atual esposo. O Cristiano é uma referência masculina, é o pai. De repente você chama e fala, não é. E isso já deveria reverberar nos conflitos entre vocês. Porque você já estava negando parte do pai nela. Isso não tem outro caminho. Problemas com os filhos, olhe para a relação dos pais. Problemas com os filhos, olhe para a relação dos pais. E não estou falando de relacionamento de casal. Se um dia uma mãe ou um pai pergunta para mim assim, com quem deve ficar o filho? Com aquele que mais respeita o outro no filho. Olha aqui, olha como isso é forte. Com quem que mais respeita o outro no filho. Porque quando eu não respeito o outro no meu filho, é como se eu estivesse em conflito com o meu filho. Imediatamente emerge esses ataques. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida, né, em relação ao pai da Liz. Assim que a gente se separou, ele ficou um tempo sem procurá-la e eu fiz uma constelação e meu professor falou assim, Thaís, abra o caminho. Um pai não tem chances de chegar ao filho se não for por meio da mãe. Eu chamei o pai e falei, olha, o que eu posso fazer para você ter contato e tal. E aí fluiu, né? Ele começou a ter contato. E aí começou a ter um ponto de ele querer pegar a Liz a qualquer hora. Tipo, ele ligava 9 horas da noite e foi ali logo no início, um pouco depois da pandemia, eu estava tendo que trabalhar muito, as escolas não estavam abertas. Meu sonho era colocar a Liz só com 5 anos na escola. Mas não pude. Eu tive 2 anos e meio, as escolas não estavam abertas, as creches não estavam abertas e eu pagava uma pedagoga que ficava 2 vezes na semana com a Liz e a pessoa que me ajudava em casa ficava 2 vezes com ela. Quando ele me ligava um dia antes, amanhã eu vou pegar a Liz, aí eu me virava e organizava, você pode não vir amanhã e tal, até que isso começou a ficar difícil. E eu comecei a pedir para ele se organizar para ficar um dia fixo, de 15 em 15 dias, mais um dia, que ele escolhesse. E aí ele falava para mim que eu queria que fosse da minha forma, que eu queria que... Enfim, ele me agredia com isso, né? E aí eu comecei a ficar meio chateada com essa situação. Até que abriram as escolas e aí eu coloquei a Liz na creche. Quando eu coloquei a Liz na creche, ele queria que ela faltasse aula porque ele queria que quando ele fosse a Brasília, ele morava a 70 quilômetros de Brasília, ele pegasse. Então ele me ligava um dia antes, eu quero ir. O que aconteceu, Sabrina? Eu comecei a ficar irritada com ele. Foi um reflexo. A Liz começou a ter conflitos comigo. Só que eu já tinha esse conhecimento na mente. Chamei ele, conversei, falei, vamos ajustar, passei um e-mail, vai ser assim. Primeiro a gente faz um acordo e homologa, ou senão eu vou chamar um advogado e a gente vai homologar, ou eu vou entrar na justiça e a gente vai homologar. Um e-mail respeitoso,
falando do amor que eu tinha por ele. E mesmo assim, depois disso, a gente teve conflitos. Porém, eu nunca na Liz neguei a parte dele. Eu sempre sou muito grata a ele. Eu olho para ela e falo como ela parece, que gratidão. Porque entenda que se não fosse ele, não seria ela. E se eu entro nesse conflito, ela vai estar em conflito interno com ela mesma e comigo. Eu sei que você, como ser humana, Sabrina, tem hora que é difícil equilibrar esses pratos da sua relação atual de casal, dos seus outros filhos e dessas duas filhas. Porém, você precisa entender essa inclusão que você precisa fazer dela dentro do seu coração, e isso é um movimento interno. Inclusive, chamá-la, conversar, né? Emily, a mamãe que gostaria de conversar com você, sai para um lugar gostoso com ela. Vamos passear, algo que vocês fariam se não tivesse tanta coisa para você fazer, que seja um momento de vocês duas, E aí você chama, conversa, explica. E aí vem o outro lado que também é importante você fazer. Ela já vai fazer 17, 18 anos. Você não tem muito o que fazer por ela agora mais, ô Sabrina. Você não tem muito. Ela tem que começar a buscar o sair de casa, ir para a vida. E isso, a independência dela. a independência dela. O que você tinha que fazer, você fez até agora. Agora é um sim absoluto, você não tem mais muito o que fazer. O que eu falo é você ter um amor sábio. O que é um amor sábio? É um sim ao destino dela e deixar que ela cresça com os atos dela, que ela evolua. Quando eu tenho um amor sério, eu vou fazer um negocinho aqui no fundo da minha casa para ela ficar. Isso é um amor sério. Você não está deixando que ela se relacione com as atitudes e cresça. Porque é através dela se relacionar com as atitudes que ela vai crescer na vida. Isso não é abandono, isso é um amor sábio. Ela está com 16, ela já tem um filho, e aí você precisa, não é colocá-la, vamos ver que caminho você vai seguir agora para você se estruturar com a sua família. Ela já construiu uma família, ela já precisa sair do lado dos pais, ela já tem um filho, e aí ela vai crescer com isso. Ela vai crescer. Esse sim absoluto é quando nós tiramos o sofrimento do nosso coração. O coração machucado por quê? Porque nós não concordamos. Se a gente voltar, se você voltar no vídeo, eu gostaria que você revesse esse nosso diagnóstico. Veja como você fala dela, como você traz, né? Ela foi, casou contra a nossa vontade, nananá, e a gente não queria, então você não deixa que ela se relacione ao sim. Pensa o seguinte, quando você faz esse trabalho, quando eu dou um sim absoluto a tal como é, o nosso sofrimento vai embora. Eu amplifico a visão. Eu amplifico a visão e entendo que ela está construindo o destino dela. E que o destino dela é ela colher os resultados das ações que ela tem feito agora. Você pode muito com a Lívia, de 4 anos, você pode muito com o Arthur, de 7 anos, você pode muito pouco com a Ana Luísa, de 13 anos, e quase nada com ela, de 16. O que você pode, como mãe, é orar a Deus e pedir que Deus vá iluminando os caminhos dela, que Ele vai iluminando dentro do que ela tem para evoluir. Agora, em ação, o que você tem a fazer é incluí-la no seu coração com esse absoluto sim, incluindo o pai dela nesse coração, com todas as dores, com todas as dificuldades. Racionalmente, quando a gente coloca no nível de um julgamento, Sabrina, é muito difícil. Mas ele me machucou, ele fez sim, mas foi como foi. É esse sim absoluto. Independente da pessoa que podia estar, é aquilo que eu falo para vocês. Separar papel de pai
papel de mãe do ser humano que ele está. Separar o papel do ser humano que fez coisas que não foram legais do papel do pai. Nesse pai é um sim absoluto. Isso também não quer dizer que você fez errado, de denunciar, não é isso. Então é no coração. Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, perdoem todos aqueles que te fizeram, que te machucaram o coração, todos aqueles que te machucaram, perdoem todos aqueles que te machucaram. Isso não quer dizer que eu não vou fazer o que é preciso fazer, mas dentro do meu coração é esse sim absoluto. É sim absoluto a tal como se apresenta. É um sim absoluto àquela pessoa. Se você ficar lutando para mudar a Emily, vão surgir os conflitos. E trazer a... É, entendi. Eu noto assim que ela tem, tipo, uma carência de afeto masculino, sabe? Ela tá sempre procurando por um relacionamento, um namorado. E agora eu noto que a Ana Luísa tá indo pelo mesmo caminho, sabe? Ela tem 13 anos e já quer namorar. E insiste, tipo, não aceita também. Tipo, eu quero namorar o rapaz tem 16 anos e ela tem 13. E eu não quero que ela namore tão cedo, sabe? Eu quero que ela foque em estudar, ela faz curso, que, que ela tome um rumo diferente do que a Emily tomou, sabe? Mas parece que ela vai pelos mesmos passos da Emily. Tudo que aquele a gente mais foge é o que vai nos acontecer. Esses dias aconteceu um exemplo muito simples, mas eu escutei, tava até postei esses dias, né? Tava no salão, vou dar esse exemplo para vocês, mas tudo aquilo que você mais foge é o que mais vai te acontecer. Então, quando você fala, ela tem 13 anos, ela já está na adolescência. Uhum. Hoje em dia, as crianças estão namorando. Não tem muito. É muito mais uma instrução, Sabrina, que você precisa trazer elas como a sua amiga. Porque se você ficar nesse embate, elas vão se afastar de você e vai para esse caminho. Não tem como, Sabrina. Você tem que trazer elas para perto de você como uma mãe que ouve, por mais que você ache que seja diferente, como que você pode trazer isso num contexto de uma instrução e não de uma imposição? A imposição é onde a gente perde nossos filhos, né? Então ela está indo para o mesmo caminho porque sempre foi negado a parte pai dentro delas. Ela busca uma figura de pai porque ela não teve essa figura foi negada dentro delas. Você falou que falou com elas quando elas eram mais velhas do pai dela, que não era. Então você precisa Sim, fazer essa inclusão dentro do seu coração, dentro delas, converse com elas. Eu acho que primeiro com a Emily, que a Emily tem uma outra perspectiva, ela é mãe, e não é é num coração, sabe, assim, de entender que teve um engano ali, não é um julgamento, mas teve uma falha ao negar o pai. E assim, olha, foi o que a mamãe podia, né? Eu achei que estava protegendo, mas o seu pai, você é seu pai, eu te admiro, né? E trazer esse homem de volta, essa parte dele dentro dessas duas crianças, dessas duas adolescentes, não são mais crianças, adolescentes, uma já virou mãe, já tá, né, já é uma adulta, né, na verdade, apesar de ter essa. Então, trazendo o caso que eu queria trazer para vocês, no final de semana, eu estava no salão, aí o pessoal falando, você viu o caso que roubaram a moto na frente do estabelecimento tal, eu nem lembro o nome. Não roubaram, não. O que que aconteceu? Essa moto estava lá parada há 5 dias. A dona do estabelecimento ficou com medo que roubassem a moto e falassem que roubou a moto no estabelecimento tal e houvesse um marketing negativo para o estabelecimento dela. Ela pegou a moto e guardou a moto no fundo do estabelecimento dela. O que que aconteceu? No outro dia, a pessoa, dona da moto, foi buscar a moto e a moto não estava na frente. O que a pessoa fez? Deu uma ocorrência, falando que a moto foi roubada. E saiu em todos os lugares que a moto foi roubada naquele estabelecimento. E aí, ela, não, eu só guardei com medo de ser roubada. Ali tem dois ensinamentos. Aquilo que mais a gente teme acontece. E quando eu não concordo com o destino do outro, porque essa moto, se ela fosse roubada, não é problema dela, eu trago todas aquelas questões para minha vida. Então, quando você não concorda com a vida da Emily, você traz todos os conflitos que ela tem que viver para a sua vida. Que você
tem vivido, na sua relação com os seus outros filhos, você traz tudo isso. Então, Sabrina, eu sei que emocionalmente falando, comportamentalmente falando, é difícil de entender tudo isso que eu tô te passando agora, né? Você deve estar, mas como assim? Como eu vou fazer? Mas é isso que vai te tirar dessa situação. Você pode fazer uma constelação que você vai ver o que é a dinâmica que está acontecendo, mas se você não agir no seu dia a dia para mudar essa situação, continuar na negação dos pais, continuar, né, com essa questão, ela é muito difícil. Tá, ela é difícil, ela é minha filha. Agora eu vou mudar essa narrativa. Como eu, como mulher, posso lidar com ela? Posso me relacionar com ela? Não dou conta. Amy, qual o movimento que a gente vai fazer? Porque aqui em casa não dá mais. E aí é ter coragem de você fazer o que precisa ser feito para que você não piore todas as outras relações. Então, o primeiro passo, Sabrina, de coração, é você conversar com a Emily, né? Esse pedido de desculpas mesmo, né? De, olha, foi o melhor que a mamãe pôde fazer, de perdão, sabe? Foi o melhor. Ali eu achei que estava te protegendo, mas hoje eu vejo a importância, né? Você é seu pai, você parece muito com ele, eu te amo. E trazer esse amor, esse afago para ela e para Ana Luísa. Também ter uma conversa com o Cristiano sobre isso. Você falou que eles também têm conflitos, né? Você falou que inclusive teve questões de que teve queixa de estupro, o que que foi? E aí se tornou um ambiente muito hostil de se relacionar, Sim. muito hostil. Tipo, como ele diz para mim, a gente vai até o outubro desse ano pagando o advogado de uma coisa que jamais ele fez, né? E ter que estar convivendo com ela aqui dentro de casa. Mas o que eu digo para ele, eu não tenho opção. Ela é minha filha, eu não posso deixar ela na rua, ainda mais com um bebê, né? Eu tenho que acolher ela da maneira que for, mas a convivência é difícil. Tipo, ela tenta conversar com ele, agradar ele. Ele gostava muito dela, ele tinha um carinho por ela, assim, e ela por ele, quando ela era pequena, muito grande. Ela era mais carinhosa, mais apegada com ele. E depois que ela se relacionou com esse menino, ela mudou da água pro vinho, sabe? É, mas, Porque a gente não tinha. Sabrina, é uma coisa, se ela fala que não teve esse estupro hoje, ela pode ir lá, porque imagino que não tenha sido feita a denúncia, porque quando não tem Não provas estão teve, já ali. teve até audiência. Já teve audiência, ela negou tudo, ela teve que pagar umas cestas básicas, eu tive que pagar, né, na realidade, a cesta básica para a cidade aqui, para ajudar em forma de dela se. Então, aí está, você não tinha que ter pago a cesta básica. Se foi um erro dela, ela teria que ter Mas pago. ela ia pagar como? Ela não trabalhava, agora ela começou a trabalhar. Ontem ela começou a Mas é trabalhar no meu. isso, você aí é isso, você não tem mais idade para ficar interferindo nas questões que ela está colhendo. Ela tem que colher. Ela Você não é um tem que abandono. resolver. Ela tem que colher, porque senão você vai trazer tudo isso para você e para sua família, que agora ela é sua família, mas ela já está no caminho, ela já tem a família Sim, dela, ela já precisa crescer com isso. Se você ficar botando panos e aí no que ela fez, então, por exemplo, tem situações que não que ficou insustentável. E você traz isso até na sua forma de falar. Então, é o desafio da vida, são decisões que você precisa tomar e aí são decisões que você precisa seguir, né? O primeiro ponto, Sabrina, é realmente você conversar com a Emily, trazendo o pai dela, né? Falando sobre essas questões que você foi o melhor que você pôde fazer, mas que realmente você vê que poderia ter sido diferente, você poderia ter trago antes ele, né? E aí abrir esse caminho. E abrir esse caminho e incluí-lo no mais profundo do seu coração, para que ela também inclua no profundo do coração dela, não só ela, tanto ela quanto a Ana Ana Luísa. Exatamente. Tá bom? Eu vou fazer uma meditação sistêmica com você agora. Você tem condições de fazer agora? Você está segurando o celular? Luísa. Tá. Você está num ambiente tranquilo para fazer? Sim. Preciso soltar o celular? Não.
não necessariamente, mas se você quiser soltar, não necessariamente. Eu só quero que você se conecte. Solta o ar pela boca. Aí um só suspiro. Inspira profundamente. Você está sentada? Tô em pé. Eu prefiro que você esteja sentada, mesmo com o celular na mão. Prefiro que você esteja sentada. Onde você estava melhor com o celular na mão, sentadinho. Pronto. Solta o ar pela boca. Inspira profundamente. Mais uma vez, solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz. Profundamente. Eu vou pedir que você retire os seus óculos, por favor. Mais uma vez. Inspira profundamente pelo nariz. Solta o ar pela boca. Deixa aí. Mais uma vez. Inspira profundamente. Solta o ar pela boca. Fecha os olhos e começa uma inspiração e exalação pelas narinas de uma forma bem suave. E repita as palavras que eu vou falar e ecoe no seu coração. Luiz Paulo. Luiz Paulo. Você foi o primeiro. Você foi o primeiro. Nos amamos. Nos amamos. E deste amor. E deste amor. Veio a Emily, nossa primeira filha. A Emily, nossa primeira filha. E a Ana Luísa, nossa segunda filha. E a Ana Luísa, nossa segunda filha. Tivemos conflitos. Tivemos conflitos. Desentendimentos. Desentendimentos. Isso marcou profundamente as nossas vidas. E isso marcou profundamente nossas vidas. E ainda marca até hoje. E ainda marca até hoje. Do nosso relacionamento. Do nosso relacionamento. Nós tivemos 2 presentes. Nós tivemos 2 presentes. A Ana Luísa. A Ana Luísa. E a Emily. E a Emily. Eu reconheço você nelas. Eu reconheço você nelas. E peço desculpas por aquilo que eu não consegui lidar. Peço desculpas por aquilo que eu não consegui lidar. A partir de hoje, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Respeitar parte sua. Respeitar parte sua. Na Emily. Na Emily. E na Ana Luísa. E na Ana Luísa. Eu sou grata. Eu sou grata. Pela filha que nós temos. Pela filha que nós temos. Pelas filhas que nós temos. Pelas filhas que nós temos. Em gratidão a isso. Em gratidão a isso. Eu dou um sim absoluto. Dou um sim absoluto. A como elas são.
a como elas são, do jeitinho que elas vieram. do jeitinho que elas vieram. E através desse amor, E através desse amor, eu vou apoiá-las eu vou apoiá-las no meu lugar, no meu lugar, deixando-os deixando-as que se relacionem que se relacionem com as consequências das suas ações. as consequências das suas ações. Gratidão, Luiz Paulo. Gratidão, Luiz Paulo. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão e gratidão. E uma inspiração profunda, se mantenha nessa postura. Inspira profundamente, solta o ar pelas narinas. Coloca a sua mãozinha no seu coração, a que você puder. Incline a sua cabeça a esse centro sagrado, que é o seu coração. Deixe que as minhas palavras ecoem no mais profundo do seu coração. A mais excelsa manifestação do divino é o Espírito no centro do coração, de inteligência transcendental e glória pura. Quando ela me aproxima, eu sinto uma imensa vontade que todos os seres se beneficiem da prática. Imortal sou eu, sem identidade sou eu. Que todos os mundos e seres sejam felizes. Om Shirin Sa, Shirin Sa, Shirin Sa. E uma inspiração profunda. Pode erguer sua cabeça, vindo abrindo suavemente os olhos. Sabrina, que você consiga amplificar a sua visão, que você consiga entender, né, que despersonificar tudo isso que está acontecendo e fazer o que é preciso ser feito para que você realmente saia desse emaranhamento, né, que é um emaranhamento que se criou e que todos têm a sua responsabilidade. Você, como mãe, pode apoiar naqueles formatos que eu falei, cada uma delas. Tá bom? Tem alguma pergunta? Não. Alguma questão? Me faz um favor, faz um movimento e escreve para mim depois nas mensagens como foram. Pode ser no direct. Tá bom? Tá bom? Obrigada. Grande beijo, fiquem com Deus, tá? Gente, e essa semana estamos com a semana 5 Prosperidades. Amanhã vai ter uma aula muito bonita. Sabrina, veja, meio-dia e 33. É como usar, beijo, como usar a constelação familiar para prosperar nas 5 grandes áreas da vida. Eu trago ensinamentos profundos para que vocês apliquem no dia a dia de vocês, para que vocês realmente consigam, né, trazer as decisões necessárias, fazer aquilo que é preciso fazer. Muitas das vezes nós vivemos conflitos porque nós não conseguimos agir e às vezes o agir ele não é algo emocionalmente simples, né? É diferente daquilo que nós temos como expectativa de vida, mas que é onde nós vamos encontrar o nosso lugar de força, descobrir a real necessidade que vem suprir nessa terra e impactar o mundo. Então, amanhã, meio-dia e 33, eu tenho encontro com vocês ao vivo na segunda aula da semana 5 Prosperidades. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve na bio, ainda dá tempo. Essas aulas vão ficar por pouco tempo no ar. Ontem nós tivemos a aula 1, que é a aula 5 erros que te impedem de conquistar a prosperidade. Uma aula incrível, muito forte e que vocês precisam ver quais são esses 5 erros que te impedem de conquistar a prosperidade. Grande beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, meio-dia e 33, na segunda aula da semana, as 5 prosperidades. Lembra? Eu vou impactar o mundo. Escreve aí, eu vou impactar o mundo.
Nós vamos impactar esse mundo, essa terra vai tremer com o impacto que nós vamos fazer nessa terra. Grande beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, 12h33, na segunda aula da semana 5 Prosperidades. Beijos, beijos!